Mateus 28, de 18 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor, por meio da pena do evangelista Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Soberano e eterno Deus, nós suplicamos ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração, ao coração do teu povo. Nós estamos desejosos de ouvir a tua voz, a tua instrução, a tua orientação, como povo do Senhor. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra e clamamos que o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando com as crianças. Deixa eu ver as nossas crianças. Crianças, quem conhece aquela brincadeira chamada O Mestre Mandou? Boa! Vamos fazer um teste então. Vamos lá. O mestre mandou colocar a mão no nariz. O mestre mandou colocar a mão na ponta da orelha. Muito bem, vocês aprenderam. Já deu para entender como é que funciona, né? Eu comecei lembrando dessa brincadeira hoje porque a gente vai falar de um assunto que tem a ver com obediência. A gente vai falar de algo que Cristo, o nosso mestre, mandou a gente fazer enquanto igreja. Essa ordem de Jesus, ela é chamada de a Grande Comissão. E por mais que seja uma passagem bem conhecida, ela ainda é discutida sobre qual seria a prioridade dessa ordem de Jesus na Grande Comissão. São basicamente 3 posições em relação ao cumprimento dessa ordem de Jesus. A primeira posição coloca prioridade no ID, no sentido de que o importante na Grande Comissão é pregar o Evangelho e obter respostas positivas da audiência, com ênfase na conversão dos povos não alcançados. A segunda abordagem, a segunda interpretação, entende que a igreja ela deve focar na tarefa de fazer discípulos, destacando a importância de desenvolver a igreja local, mas acaba ignorando um pouco o ID da Grande Comissão. Igrejas muito voltadas para si mesmas e sem uma preocupação com o anúncio do Evangelho às pessoas que não conhecem o Salvador. E a terceira posição, que eu considero a mais equilibrada e coerente com a instrução de Jesus, é que a prioridade da missão é fazer discípulos, porque é onde está efetivamente o imperativo, a ordem específica aqui nesse texto, mas sem ignorar o ID, seja no contexto da igreja local, no nosso trabalho, na escola onde a gente estuda, seja em missões transculturais, pessoas que vão até outros povos com o intuito de proclamar o Evangelho e anunciar a mensagem do nosso Redentor. Mas uma coisa ninguém nega. Essa ordem ela é tão central para a igreja que ela aparece nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos também. Mas eu não sei você, mas às vezes eu acho difícil obedecer essa ordem de Jesus. Porque a vida é tão corrida, a gente tem tantos compromissos, porque tem muita coisa acontecendo e competindo pela nossa atenção, porque a gente tem vergonha de incomodar as pessoas com esse papo de religião. Mas se a mensagem do Evangelho é uma questão de vida ou morte, ela deve ocupar a prioridade nas nossas agendas. Até quem não acredita em Deus é capaz de reconhecer isso. Olha o que disse um americano chamado Penn Jillette, um ateu declarado, abre aspas, tenho dito sempre que não respeito pessoas que não fazem proselitismo. Se eu creio, sem dúvida alguma, que um caminhão vem em direção a você, mas você não acredita nisso, e o caminhão está avançando rapidamente em sua direção, a certo ponto em que eu puxo você, e isso é mais importante do que a sua descrença. Consegue perceber
o tanto que a obediência à grande comissão é importante para mim e para você como igreja de Jesus. E é por isso que hoje nós vamos observar 5 marcas da missão da Igreja Redimida. 5 marcas da missão da Igreja Redimida, olhando para essa passagem que descreve aquilo que o nosso mestre mandou. Prestem atenção, crianças, vou falar com vocês de novo mais para frente. A primeira marca que a gente tem aqui nesse texto, da missão da Igreja Redimida, é a autoridade. No verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vamos tentar entender melhor o cenário do que está acontecendo aqui. Jesus ressuscitou e está ali, em carne e osso, corpo glorificado diante dos seus discípulos, tirando Judas, que você sabe o fim que levou. E ali, como nos diz no verso 16, aqui do capítulo 28, diante do mestre, 11 homens com quem conviveu e treinou regularmente durante 3 anos, homens que o abandonaram, o traíram e o negaram. E entre esses homens, mesmo aqui, no finalzinho do Evangelho de Marcos, ainda há alguns que duvidam da ressurreição de Jesus, como nos diz o verso 17. E é para esses homens que Jesus anuncia o seu triunfo. Jesus anuncia que se cumpriu a profecia que nós lemos na liturgia de Daniel 7,14, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não terá fim. Perceba aqui a conexão entre o Antigo e Novo Testamento, reforçada mais uma vez de forma intencional por Mateus. Assim como ele vem fazendo ao longo de todo o seu evangelho, Mateus deixa claro que Jesus cumpre as promessas, as profecias do Antigo Testamento, inclusive essa de Daniel. Perceba que Jesus, o rei, venceu ao derrotar a morte e esmagar a cabeça da serpente, como tinha sido anunciado em Gênesis 3,15. Foi o primeiro sermão da nossa minissérie sobre o Advento. Ao vencer o dragão, que é Satanás, ao vencer a morte e o pecado, Jesus recebe do Pai autoridade total no céu e na terra para governar. Isso significa que Satanás foi amarrado e ele já não tem mais legitimidade para enganar as nações. Se você quiser entender isso um pouco melhor, depois você pode olhar ali o capítulo 20 de Apocalipse, em especial o versículo 3. O fato é que o mundo agora está preparado para receber essa boa nova, essa boa notícia da vitória do nosso Salvador, porque a promessa do Messias anunciado pelos profetas se cumpriu. Jesus encarnou, viveu uma vida de justiça perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Toda acusação levantada por Satanás contra nós, toda justiça exigida por nossas ofensas a um Deus santo, 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 foi satisfeita quando Jesus se entregou para morrer naquela cruz. O Cristo vitorioso suportou o peso dos nossos pecados ao morrer e, ao ressuscitar, completou a sua missão. Ele triunfou, por isso Ele é nosso Salvador, Ele nos comprou com seu sangue e nós somos chamados a nos submeter à sua autoridade como Senhor e Salvador. É dessa autoridade que emana o poder do Evangelho. Mas o que é autoridade, meus irmãos? Autoridade é o direito, poder de dar ordens e ser obedecido. Aqui no Evangelho de Mateus e em Lucas também, a gente tem o que é para mim um dos melhores exemplos de autoridade da Escritura, na minha opinião. Eu estou falando da história do centurião romano, que deseja que Jesus cure o seu servo paralítico. Quando Jesus se dispõe a ir até a casa do centurião, ele ouve uma resposta impressionante de um gentil: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz.
O centurião descreve aqui para mim e para você o tipo de obediência que nós devemos a Jesus. O problema é que desde o Éden, a humanidade se rebelou contra a autoridade. É por isso que a mensagem do Evangelho incomoda tanto os pecadores em rebelião. É esse desejo de se autogovernar que faz com que muitos resistam à nossa pregação. Mas essa resistência não é pessoal, queridos. Essa resistência, essa oposição é direcionada à autoridade de Jesus. E nesses momentos em que enfrentamos oposição, nós precisamos lembrar que assim como Jesus foi perseguido, seus discípulos também serão. A pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: será que nós estamos preparados para suportar a perseguição em obediência à ordem de Jesus? Será que mesmo em um contexto de liberdade religiosa como o nosso, nós não temos sido governados pelo nosso desejo de sermos aceitos, apreciados e valorizados por um mundo que odeia o nosso Senhor? Quantas vezes, queridos, nós não temos nos deixado silenciar por temermos mais aos homens do que a Deus, ao nosso Senhor? Mas a boa notícia para mim e para você é que Jesus é poderoso e nos impulsiona nessa missão que nos confiou. Essa é a segunda marca da Igreja Redimida. Além de autoridade, movimento. Está no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, assim disse Jesus. Ao contrário do Antigo Testamento, em que a ênfase estava no povo judeu, agora todos os povos são público-alvo da proclamação do Evangelho. É o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui nessa passagem há um outro motivo para a urgência no anúncio da ressurreição. Veja comigo no capítulo 28 ainda, o que diz Mateus 28, de 12 a 15. Mateus 28, de 12 a 15, é a passagem anterior ao texto que lemos, diz assim: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Subornaram soldados para poder mentir a respeito do que aconteceu com o corpo de Jesus. Um pastor e professor de um seminário nos Estados Unidos, reformado, escreve assim sobre esse texto: aqui, a urgência é devida, pelo menos em parte, ao fato de que os principais sacerdotes e anciãos instruíram os guardas a circular uma explicação falsa da ressurreição de Jesus. Quem disse isso foi Karl Bosner, na revista Fides Reformada. O ponto que Mateus está relatando aqui é que existe uma guerra de narrativas em curso. Diante das robustas evidências da ressurreição, os líderes religiosos subornam os guardas para espalharem fake news. Eles deveriam dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus à noite enquanto eles dormiam, o que não apenas era vergonhoso para uma turba de soldados, mas arriscado por conta das possíveis punições e difícil de acreditar. Para combater essa narrativa falsa, os discípulos de Jesus devem ir a todos os lugares testemunhando daquilo que viram e ouviram e anunciando sua morte e ressurreição. Mas a tarefa dos discípulos não era apenas desmentir os boatos, meus irmãos. Eles deveriam anunciar que o Messias ressuscitou e está reunindo um povo para si. Eles deveriam trabalhar pela multiplicação dos discípulos de Jesus, mesmo diante dessa declarada oposição, mesmo diante da divulgação de fake news. As fake news, elas foram potencializadas com a chegada da inteligência artificial, meus irmãos. Hoje, não apenas as palavras, mas fotos e vídeos que parecem provas reais
são produzidos por ferramentas tecnológicas avançadas. Todo mundo sabe disso. Um clima de suspeita, de ceticismo e de desconfiança avança sobre os nossos relacionamentos, sejam eles virtuais ou não, porque as fronteiras entre a realidade e a internet já não existem mais. Estamos constantemente conectados. Então, toda essa poluição digital nos alcança diariamente e vai sugando, vai esgotando a nossa atenção, nos deixando ansiosos, inquietos e desconfiados diante dessa feira das vaidades, como bem definiu John Bunyan no clássico Peregrino. E nesse contexto, um dos grandes inimigos da grande comissão é a distração. Porque enquanto a produção de conteúdo online cresce como uma avalanche, as nossas conversas elas acabam se tornando cada vez mais frias e superficiais. Nós colocamos nossas máscaras, nós camuflamos as nossas dores, escondemos a nossa solidão com memes, vídeos engraçados e postagens nas redes sociais. Achamos mais cômodo ficar ali rolando por horas o feed do Instagram do que encontrar com alguém para falar do amor de Jesus, aprender sobre quem Ele é e o que Ele fez. Achamos desconfortável nos aproximar de pessoas novas. Por isso as tão conhecidas panelinhas, inclusive no seio da igreja, que é o corpo de Cristo, a comunidade do Senhor. Tudo isso aumenta a nossa dificuldade de conversar francamente com pessoas de confiança sobre as nossas crises existenciais. A verdade é que nós temos muitos contatos, mas poucos amigos verdadeiros. Nós temos muitas conexões, meus irmãos, mas poucos relacionamentos de discipulado. Até as crianças já preferem a companhia das telas do que os amigos em muitas ocasiões. Não é verdade, crianças? Com tudo isso, a igreja ainda é a melhor esperança de caminharmos em outra direção. Nesse mundo de relações líquidas, em que nós flutuamos instante a instante com a nossa atenção de beija-flor entre as distrações, a comunidade dos discípulos é o corpo de Cristo, que oferece pertencimento, propósito e comunhão. Por isso a gente precisa continuar vindo à igreja para aprender a imitar Jesus antes de ir ao mundo em obediência à grande comissão. Do contrário, seremos apenas nós mesmos. E vai nos faltar o que oferecer a esse mundo mergulhado em angústia e solidão. Esse é um dos erros dos desigrejados e daqueles que querem ensinar antes de aprender. Esse é o erro daqueles que ignoram a terceira marca da Igreja Redimida, da missão da Igreja Redimida. A comunidade. Está no verso 19. Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo é a maneira que Jesus estabeleceu para o ingresso do cristão na vida comunitária. Simples, suficiente e repleto de significado, sem a necessidade de inovações. O batismo e a ceia do Senhor são os sacramentos que a igreja observa em obediência às ordens de Jesus. O batismo insere a pessoa na igreja visível, cabendo ao Espírito Santo a transformação do seu interior. Perceba que existe uma continuidade em relação à circuncisão, porque nem todo circuncidado em Israel era verdadeiramente circuncidado no coração. Esaú é um exemplo claro disso. Na nova aliança, o batismo é esse sinal do selo e do pacto da graça, mas ele não garante salvação. Por isso nós devemos conhecer bem as pessoas que recebemos como membros em nossa igreja, lembrando que existe uma conexão entre o batismo e o discipulado estabelecida pelo nosso Senhor. O
O pastor Tim Keller comenta o seguinte, num artigo que ele fala da importância de plantarmos novas igrejas. Ele diz assim, abre aspas, a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, é um chamado não apenas para fazer discípulos, mas também para batizar. Em Atos e em outras passagens, fica claro que o batismo significa a incorporação a uma comunidade de adoração com responsabilidade e limites, conforme Atos 2, 41 a 47. Aqui, meus irmãos, fica claro que não basta apenas ir e pregar o Evangelho, deixando os convertidos por sua própria conta. Inserir as pessoas na Igreja de Cristo é parte dessa responsabilidade outorgada à Igreja por Jesus. E quem realiza o batismo é um pastor devidamente ordenado, que o faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitária, ela é repetida em cada batismo, nos remetendo à presença do Deus que é um Deus e três pessoas. Assim como em Mateus 3, 16, 17, quando o Pai falou e o Espírito desceu como uma pomba no batismo de Jesus, na mediação de Jesus Cristo, somos adotados pelo Pai e habitados pelo Espírito Santo e iniciamos um relacionamento com esse Deus trino, que é a fonte da mais perfeita comunhão. É dele que nós recebemos graça para suportarmos uns aos outros em amor. Por isso, queridos, o batismo ele não é apenas um ato formal, ele é uma santa ordenança dada por Jesus que precisa ser valorizada pela igreja e pelos missionários também, sejam eles urbanos ou transculturais. Não basta pregar o evangelho, virar as costas e ir embora. É preciso inserir os novos convertidos na igreja de Jesus. O batismo é uma ocasião festiva na comunidade de discípulos do Senhor Jesus. Porque a moeda perdida foi encontrada, porque a ovelha perdida foi achada, porque o filho que estava morto agora vive, porque a família de Deus aumentou, porque Jesus nasceu, viveu e morreu, para que cada um de nós pudesse renascer. E quando isso acontece, há grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas o batismo é o começo da caminhada cristã. Por isso nós precisamos continuar discipulando as pessoas que Deus envia para se unirem a nós. As grandes e as pequenas, viu, crianças? Porque o cristianismo, ele envolve uma quarta marca da missão da Igreja Redimida, a doutrina. Veja comigo o verso 20. Jesus disse, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Como Igreja de Cristo, os discípulos que virão devem seguir os mesmos ensinos que os primeiros discípulos de Jesus. Quando Lucas narra em Atos o início da igreja primitiva, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Perceba que a fé cristã ela exige um compromisso de continuidade. Ao contrário das seitas e heresias, não há espaço para novas revelações. Mas também não há espaço para um minimalismo doutrinário. Nós precisamos obedecer tudo aquilo que o nosso mestre deixou. A ordem de Cristo é clara. Há uma doutrina a ser seguida. A sua palavra é suficiente. Não há o que inventar. Isso não quer dizer que as pessoas não vão tentar, meus irmãos. Eu acho que é igual a história das uvas passas. A gente fala que não pode, mas sempre tem alguém que coloca no arroz, na farofa, no salpicão. Tem muita gente fazendo isso não só nas igrejas, mas em muitos perfis da internet também. Mas sabe o que o discípulo faz? Ele come porque já está lá? Não, ele cata e deixa no prato, igual eu faço com a uva passa. Não tem problema. É só um exemplo, queridos. Se você é do time das uvas passas, não fica bravo comigo, não. Eu admiro a sua resiliência. Mas ser discípulo é mais do que saber descartar as uvas passas teológicas. É necessário obedecer aos mandamentos de Jesus.
Aqui nessa passagem, Mateus reforça a importância do ensino de Jesus, porque aquele que ama Jesus obedece aos seus mandamentos, porque o próprio Jesus disse e veio para cumprir a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Mas você já parou para pensar no quanto a ordem de Jesus é desafiadora? Jesus deixou ensinos difíceis a serem anunciados por homens que dificilmente alguém dos nossos dias gostaria de seguir. Gente que provavelmente seria cancelada nas redes sociais. Homens sem cargos influentes, sem instrução formal, amigos íntimos que se tornaram traidores e abandonaram seu mestre diante da cruz. Mas é justamente essa pequena nuvem de testemunhas improváveis que Jesus vai usar para trovejar sobre o mundo o seu triunfo, a mensagem que o Filho de Deus crucificado morreu, mas ressuscitou. Uma mensagem que parece loucura aos olhos humanos, mas que irá inundar toda a terra. Ao mesmo tempo que se trata de uma tarefa desafiadora, perceba que isso é algo que traz esperança para mim e para você, porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. Um pequeno movimento, ordenado por uma grande autoridade, foi o suficiente para dividir a história em antes e depois de Cristo. Um ensino controverso para muitos, mas que no poder do Espírito Santo faz pecadores rebeldes se tornarem parecidos com Jesus, o Filho de Deus encarnado. E é do próprio Jesus Cristo que vem esse poder, a quinta marca da missão da Igreja Redimida, a presença, ainda no verso 20, meus irmãos. Jesus disse: "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." E é aqui que tudo faz sentido, meus irmãos, porque esses homens, embora humanamente desqualificados para essa tarefa, eles não vão ao mundo na força do próprio braço. É a presença de Cristo, aquele que tem o domínio de tudo, no céu e na terra, que vai com eles. Jesus não apenas afirma sua autoridade na grande comissão, mas também se faz presente com seus discípulos. Essa presença foi cumprida mesmo depois da ascensão de Jesus, com o envio do outro Consolador, o Espírito Santo. Aquele que recebeu toda a autoridade, no céu e na terra. Aquele que é o verdadeiro e único Senhor e Salvador, está presente com a sua igreja até o fim dos tempos. Por meio do Espírito Santo, que habita e opera em nós continuamente, não eventualmente, não apenas aos domingos, não apenas nos momentos felizes, mas em todos os momentos, de domingo a domingo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até a consumação. Essa promessa é o que liga os primeiros discípulos a todos os outros. Essa promessa é fonte de consolo e confiança no sucesso da missão da Igreja Redimida. Elizabeth Elliot, cujo marido foi assassinado por uma tribo indígena que tentava evangelizar no Equador, escreve o seguinte no seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão. Abre aspas. Em minhas próprias tribulações e sofrimentos, Deus não me deu explicações, mas Ele veio a mim como uma pessoa, como um indivíduo, e é disso que precisamos. Quem de nós, no pior buraco em que já esteve, necessitou de algo mais importante do que companhia? Fecha aspas. Nosso Senhor deixou a sua glória, encarnou como um bebê em uma manjedoura, cresceu, viveu em obediência perfeita à lei, foi condenado sem crime algum e pendurado numa cruz. Na cruz ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo vazio não pode ser ignorado e nem escondido. Jesus vive em nossas angústias, em nossas lutas, em nossas limitações. Jesus se compadece e intercede por nós. Ele caminha com sua igreja até a consumação.
A presença de Cristo é o combustível da grande comissão. Foi essa a ordem que o nosso mestre deixou. Eu quero encerrar lembrando aqui das 5 marcas da missão da Igreja Redimida. A autoridade, porque é no poder de Jesus Cristo que nós avançamos. O movimento, nós precisamos vir à igreja, ir ao mundo anunciando o Evangelho do nosso Senhor. A comunidade, essa comunidade dos discípulos de Jesus, por meio da qual nós ingressamos através do sacramento do batismo. A doutrina, que nós precisamos ensinar e guardar tudo aquilo que o nosso mestre deixou. E a presença consoladora, presença poderosa, presença salvadora do nosso Redentor. É assim que a igreja cresce, quando obedece ao nosso Redentor. É por causa dele, Jesus Cristo, que a igreja avança para vencer, porque ele venceu. O Emanuel, o Deus conosco, anunciado pelos profetas, está aqui, meus irmãos. O Natal marcou o início dessa história. A morte e ressurreição de Jesus nos convoca a fazer parte dessa missão. Não importa o seu passado, a sua idade, se você é grande, se você é pequeno, a sua origem, a sua capacidade ou a sua posição social. Fazer discípulos é o nosso chamado, igreja. Todo discípulo é um missionário, porque foi isso que o nosso mestre mandou. Amém?